Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido a todos nesse momento para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos e os nossos bons pensamentos, elevemos a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Pedimos à equipe espiritual da casa que esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Hoje o nosso tema é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 168, na meditação. E foram sós num barco para um lugar deserto. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer? Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes? Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas? Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas? Tens o coração atormentado? É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente euvada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales a sua voz, falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos circuitos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha de luz. Esse é o nosso tema de hoje. Meditação. Nós temos que aprender a descansar e não a desistir de objetivos. Por mais difícil que a vida nos apresente, devemos dar um tempo para refazer as nossas energias e principalmente para repousar a nossa mente e recomeçar a luta, como ele diz aqui no texto. Nesse capítulo do Evangelho de Marcos está narrado um momento difícil, tanto para Jesus como para os apóstolos. Jesus vai até a cidade de Nazaré
e lá não consegue fazer nenhuma obra por conta da incredulidade dos moradores. Passam por dificuldades ali, são repelidos. Ao sair da cidade, se dá o momento no qual Jesus envia os apóstolos de 2 em 2 para pregar o Evangelho nas aldeias vizinhas. É um momento de prova para os apóstolos. Eles passam também nessas aldeias por muitas dificuldades para levar o Evangelho. Passam por várias aflições ali. Lutam para concluir a sua missão. E de retorno, quando eles voltam, Jesus vai com eles num barco para que eles possam repousar em algum lugar onde a multidão não esteja procurando por eles. Então nós entramos nesse momento no versículo aqui. E foram sós num barco para um lugar deserto. Quando eles retornam, Jesus percebe a necessidade de repouso para eles, naquele momento. No Antigo Testamento, no Salmo 37, está escrito, entre outras coisas, a seguinte mensagem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Esse salmo está dizendo exatamente o que nós acabamos de ler na lição. Em momentos da nossa vida, em momentos difíceis da nossa vida, é necessário que a gente busque mais ainda a presença de Deus. É necessário que a gente lembre mais ainda das lições de Jesus. É isso que significa repousar, descansar no Senhor. É um tempo para que a gente possa refletir, para que a nossa mente possa parar de se agitar e para que a gente possa, então, retomar. Porque as tribulações do dia a dia vão continuar existindo. As provas vão continuar existindo. Todas as situações que nós temos que superar na nossa vida, tanto no pessoal como no familiar, no trabalho, vão continuar existindo. Acontece que a gente quer resolver tudo de uma vez. E daí a nossa mente fica atribulada. A gente não consegue. O apoio da espiritualidade está conosco todos os dias, a todo momento. E assim como os apóstolos estiveram ali naquele momento no barco com Jesus, e nós já vamos saber já por que não foi no lugar deserto, daqui a pouco nós já vamos falar sobre isso. O único momento de descanso que eles tiveram foi no barco, na travessia. Então, assim como os apóstolos, nós também, em nosso barco simbólico da vida, atravessando o mar das preocupações, nós também temos que buscar Jesus. Tem uma canção evangélica muito bonita, que se chama Meu Barquinho. Você já deve ter ouvido. Eu separei aqui um trecho da letra.
Veja como encaixa bem no nosso tema. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Então é isso. Nós estamos atravessando esse mar, esse oceano das preocupações humanas, e no nosso barco tem que estar Jesus, para que a gente possa superar. Ele vai nos ajudar nesses momentos. E o que está falando aqui na lição é que nesses momentos de descanso, de reflexão, de meditação, além de nós recorrermos a Jesus, às suas lições, nós precisamos ter muita fé, muita confiança em Deus, de que as coisas vão melhorar. E depois desse descanso, retornar e fazer a nossa parte mais fortalecidos, mais revigorados e mais felizes. É o que diz o texto. Nós retornaremos mais revigorados, mais fortes, mais felizes. E nós temos que lembrar uma coisa. Meditar, a gente não precisa estar num lugar específico. Basta que a gente fique quietinho por alguns instantes, porque meditar é interiorizar-se. É aproximar-se mais do Deus que habita em nós, em todos nós. Então a gente fica quieto num cantinho, ou na nossa casa, ou no horário de descanso do trabalho. É lógico que na natureza é mais gostoso, né? Os ares são outros. Quando a gente busca um lugar bonito na natureza, uma cachoeira, um riacho, uma paisagem bonita na praia, de frente ao mar. Mas o importante da meditação é tranquilizar a mente. É dentro que tem que melhorar. É dentro de nós. Quando nós aprendermos a fazer isso, nós com certeza vamos ficar mais lúcidos, mais conhecedores das nossas potencialidades, e dos nossos limites. Nesses momentos em que a gente tranquiliza a mente, em que a gente se acalma, muita inspiração vem até nós, muitas ideias chegam até nós, junto com os nossos próprios pensamentos. E caberá a nós, mais calmos, mais tranquilos, com a mente em paz, escolher o que é melhor. Então nós conseguimos escolher o que é melhor. Eu separei aqui um exemplo de um desenho. O desenho Kung Fu Panda. Vocês, quem assistiu, quem tem filho pequeno, deve ter assistido várias vezes, né? Ele é levado pelo seu mestre até a tartaruga, que é o mestre Uguai. E o mestre Uguai, além de outras coisas, leva ele até um lugar que tem um pequeno laguinho assim, de água. E começa a mexer a água com a varinha. E no fundo do lago está escrito alguma coisa, tem um símbolo. E ele mexe, agita a água. E daí diz para o povo: sua mente é como essa água. Quando fica agitada, não consegue ver claramente. Mas quando se acalma, a resposta fica clara. Então a água para, fica tranquilinha e ele consegue enxergar o símbolo lá no fundo. Veja, um desenho. Aliás, eles se aproveitaram do desenho para ensinar várias máximas do Kung Fu.
E tem lá outros ensinamentos nesse momento que ele é levado até o mestre Uguai. Para agirmos com êxito, é necessário acalmar a nossa mente através da meditação, do descanso. Sempre junto a Jesus. Dessa forma, como diz no final aqui, nós escalaremos qualquer montanha, qualquer uma, não numa estirada só, mas aos poucos e sem desistir, como os alpinistas. Quando eles vão escalar o Everest, tem várias paradas para descanso, para se adaptar ao ar rarefeito. Se eles tentarem de uma vez só, não vai conseguir. Assim é a nossa vida. Muitas vezes nós temos vários projetos e queremos fazer tudo de uma vez só. E daí a gente desiste de vários deles. E o que foi que eu disse no início? Ao invés de desistir, descansar. Dar uma pausa e reiniciar a luta. Como eu disse também, eu vou lembrar aqui que o descanso dos apóstolos foi somente na travessia do barco, porque o povo, sabendo a direção que o barco estava indo, deu a volta no Tiberíades e chegou antes deles do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado com os apóstolos, já tinha uma multidão aguardando por ele. E daí ele começa a pregar novamente o evangelho, e já era um pouco tarde, já estava escurecendo, e os apóstolos falam assim: Senhor, nós precisamos liberar o pessoal. Nós estamos longe das vilas, das cidades, e não tem o que comer aqui. E Jesus fala: o que vocês têm aí? 5 peixes e alguns pães. E daí se dá a primeira multiplicação dos pães. Esse é o momento. Então o descanso que eles tiveram foi no barco. Somente no barco, na travessia, junto com Jesus. Mas podem ter certeza que foi o suficiente para recomeçar mais fortes. E assim deve ser na nossa vida. Quando lá fora, no nosso dia a dia, nós tivermos essas dificuldades, vamos lembrar dessa lição de hoje. Dá um tempinho, medita um pouco, reflete um pouco, acalma a mente, toma as decisões corretas e siga em frente. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido a todos nesse momento, mais uma vez, para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos e pensamentos, primeiramente agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos por mais essa bela lição que nos foi trazida hoje pela espiritualidade. Agradecemos também à equipe espiritual da casa, pedimos a fluidificação da nossa água e que sejam aplicados os passes regeneradores à distância. Vamos orar e vibrar por todos os nossos irmãos que encaminharam seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita, aqueles que se encontram doentes nos seus lares. Vamos orar e vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que Jesus possa estar conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, em mais essa semana que se inicia. Vamos orar e vibrar pelas instituições sociais das nossas cidades, para todos os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares, pelos hospitais, para as equipes médicas, da enfermagem, da limpeza, para os pacientes, acompanhantes e voluntários que lá se encontram. Vamos orar e vibrar pelos presídios, para todos aqueles que cumprem as suas penas, que possam se regenerar, e para os trabalhadores que lá se encontram. Também por aqueles trabalhadores que cuidam
da nossa segurança, da administração das nossas cidades e do nosso país, do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Que as nossas orações se juntem a dos nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para os necessitados que sofrem com a fome, com as guerras, com as doenças e com a violência de todo tipo. Que eles possam receber essa ajuda nesse momento, e também os nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes. Obrigado ao pessoal de casa que nos acompanha. Que Deus os abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço a todos.